Bom, irmãos, estamos começando o mês de maio, e o mês de maio é um mês especial ali na cultura batista, né, onde celebramos ali o mês da família, como os irmãos podem ver aí na arte que está projetada. Durante todo esse mês de maio, iniciaremos ali, teremos reflexões e atividades todas voltadas para a família. E o tema desse ano é Edificando a Sua Casa sobre a Rocha. Então, todos os meses são imperdíveis na igreja, né? Mas esse é um mês especial, um mês que todos nós sabemos da importância da família, das nossas famílias, e muitos vêm passando por dificuldades ali na família, por dificuldades de relacionamento, dificuldades com algum membro da família em especial. Então, o desafio já desde o início, desde a primeira palavra do mês aqui, é que você dedique esse mês de oração, de intercessão, de realmente para a sua família, diante de Deus para a sua família. Isso compõe ali a sua presença nos cultos e também a sua participação nas atividades, mas principalmente refletir e colocar em prática tudo aquilo que falaremos aqui durante esse mês. Os irmãos vão ver que serão reflexões, mensagens realmente muito importantes ali para a prática da nossa família. E a primeira mensagem que nós traremos está ali em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Nós refletiremos sobre esse texto hoje, então os irmãos podem ir abrindo aí, não vou lê-lo ainda, mas daqui a pouco nós o leremos. Antes de tudo, vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui, diante de Ti, diante de Deus, na Tua casa, Senhor, para mais um momento de adoração e edificação, Senhor Deus. Eu te peço que agora o Senhor esteja falando conosco, Senhor, através da sua palavra, que o teu Espírito encontre o necessário em nossos corações, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, os irmãos sabem a importância da família e sabem também pelo fato de ter essa importância para Deus, ela é um dos principais, se não o principal alvo do diabo para destruição, para atrapalhar, para colocar armadilhas que caiamos para que as nossas famílias sejam destruídas. Seja começando pelo casamento, que é aquele que é a primeira instituição criada por Deus, e ali onde realmente o diabo tenta de todas as formas atrapalhar, e também na criação dos filhos, nos relacionamentos com os irmãos, nos relacionamentos com os parentes mais próximos. Tudo isso é usado tudo isso é tentado pelo diabo para que seja destruído. Porque a gente sabe que se a nossa família vai mal, o nosso individual, consequentemente, tende também a ir mal, pela importância que isso tem para as nossas vidas. Quem aqui gosta de ter um mau relacionamento com um familiar? Quem aqui gosta de não se dar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu filho? Qual pai aqui gosta de dois irmãos brigados que não se falam? Ninguém. Então isso é extremamente importante para Deus e também deve ser para nós. Só que a gente vem vendo, e eu trouxe aqui alguns dados por curiosidade aqui para os irmãos, para verem a importância da família para a nossa sociedade e o quanto ela tem sido prejudicada e atrapalhada por essas armadilhas que eu comentei. Por exemplo, esses dados aqui são do último censo, eu trouxe para os irmãos, o censo de 2022. O tamanho médio da família brasileira caiu 16% do penúltimo censo para esse último censo, tendo como média apenas 2,7 moradores por domicílio. Ou seja, cada vez mais as famílias têm diminuído de tamanho. Isso é uma questão econômica, isso é uma questão cultural também, mas cada vez mais as famílias têm diminuído de tamanho. Ou seja, na sua grande maioria, as famílias, os domicílios do Brasil já têm menos do que 3 moradores. Na sua grande maioria, são só 2 moradores. Outro dado interessante que a gente traz aqui é que lares formados por casais com filhos diminuíram de 41% para 30%. Apenas 30% dos lares hoje em dia têm pais e filhos morando juntos. 30% dos lares do Brasil. Eu imaginava que era muito mais. Apenas 30%. No penúltimo censo era 41% e agora caiu para 30%. Outro dado interessante. Pela primeira vez na história, o número de mulheres responsáveis pelo lar superou o número de homens, com 51%.
No Brasil, a gente já tem a maioria de mulheres como responsáveis pelo lar do que homens. Olha que interessante, isso também. E por último, um último dado é que a população com mais de 65 anos cresceu 57% de um censo para o outro. Então, de 2010 para 2022, o número da população maior de 65 anos cresceu 57%. Então, como a gente tem voltado as atenções para esse público? Como igreja, como sociedade, é um público que tem crescido cada vez mais e, infelizmente, muitas dessas pessoas nessas idades têm famílias destruídas e vivem sozinhas. Têm famílias desestruturadas, têm mágoas com seus filhos, com os seus maridos, com as suas esposas, tem famílias ali que acabam não se dando bem. Ou seja, a gente tem visto aqui números, dados científicos aí trazidos pelo censo que mostram um desânimo em relação à família como um todo. A família criada, estruturada, planejada por Deus. E nós, como igreja, creio eu, esse daqui, como eu falei, é um censo brasileiro, não é um censo dentro da igreja. Creio eu e quero eu que dentro da igreja esses dados não sejam tão tristes. Que sejam dados melhores. Mas para isso, a gente precisa dedicar o nosso tempo, o nosso coração, a nossa atenção para as nossas famílias, através daquilo que veremos aqui hoje. O tema é edificando a sua casa sobre a rocha. E é um tema muito conhecido, com certeza se você já é antigo ali de igreja, você já ouviu muitas vezes esse termo. Tem uma parábola muito conhecida, que é ali a da casa construída sobre a rocha, que a gente vê ali no Novo Testamento. Mas pegando então um pouquinho desse tema, não é o texto que a gente vai falar, mas pegando um pouquinho desse tema, quando a gente pensa em uma construção, em edificar a nossa casa sobre uma rocha, a gente vai lembrar de alguns versículos, né, que falam que Jesus é a nossa pedra angular, mas tem um muito clássico que fala ali em Efésios 2:20, que fala: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. A palavra de Deus traz para nós que Jesus é a pedra angular onde temos que construir os nossos lares, onde temos que edificar os nossos lares. Mas a nossa casa, o nosso lar não é construído apenas pela pedra angular. A pedra angular é aquela onde há a base, onde há o fundamento, onde tudo é construído em cima daquilo. Mas ela é composta de diversas outras pedras. E é sobre essas pedras que nós falaremos durante todo esse mês de maio. Por exemplo, hoje a gente vai falar edificando a sua casa sobre a palavra de Deus. A pedra que hoje a gente vai entender que a gente tem que edificar a nossa casa é a palavra de Deus. Mas a gente também vai ver pedras da oração, a pedra da comunicação saudável, a pedra do exemplo. A gente vai ver diversas pedras ali que compõem a edificação e a estrutura da nossa casa. Então, é um conjunto, claro que todos firmados sobre Jesus. Então, para começar esse mês, a pergunta que eu faço para você e que eu quero que você reflita e que eu comecei refletindo quando eu comecei a preparar essa mensagem. Como está a sua família? Como está a sua família? Pensa. Quero eu que todas as famílias aqui estejam bem, mas eu tenho certeza que ela pode melhorar. A minha família, graças a Deus, está bem, mas eu sei e pensei e refleti em vários defeitos que a gente pode melhorar como família, como lar, como pais, na educação das nossas filhas. Encontrei vários, pensando rapidinho assim, eu já encontrei vários. E é isso que eu quero que a gente se desafie. O que a gente pode melhorar, o que a gente pode acrescentar à nossa estrutura, ao nosso lar como família. Agora sim, vamos ler o texto então, para a gente entender o que fala nesses versículos ali de Deuteronômio. Deuteronômio 6, a partir do versículo 1. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute Israel e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel,
como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Para a gente entender o contexto aqui, irmãos, aqui é Moisés falando para o povo de Israel. E Moisés falando para, entre aspas, segunda geração do povo de Israel. Os irmãos lembram que Deus libertou o povo do Egito através de Moisés, só que ali durante o deserto, durante a passagem pelo deserto, o povo murmura, o povo reclama, o povo fala que desejava ter voltado para o Egito ou morrer no Egito do que ficar ali no deserto, não confia em Deus, e Deus os repreende, Deus os pune, e toda aquela geração que saiu do Egito morre no deserto. E quem entra no deserto é apenas os filhos daqueles que haviam saído. Além de Josué e Caleb, e nem mesmo Moisés, como os irmãos lembram, entra na terra prometida. E aqui a gente está em um período próximo a essa entrada. Moisés não está falando para aqueles que haviam saído do Egito. Moisés está falando para os novos, para aqueles que estão prestes a entrar na terra prometida. Moisés está falando para aquela segunda geração daquela população. Daqueles que haviam crescido e amadurecido fora, durante o deserto, fora do Egito já. Porque a gente lembra que todos aqueles que saíram do Egito tinham em sua cabeça a cultura egípcia. Eles haviam passado 400 anos de escravidão no Egito. Então foi muito difícil tirar daquele povo a cabeça do egípcio. Só que esses aqui já não. Esses daqui, muitos deles haviam nascido no deserto, ou então haviam crescido e se desenvolvido e amadurecido durante os 40 anos em que peregrinaram pelo deserto. E é para esse povo que Moisés está falando. No capítulo anterior, Moisés ele pega no capítulo 5 e vai ter o título do capítulo 5 aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que tinham sido destinados ao povo que tinha acabado de sair do Egito lá em Êxodo, agora Moisés pega e fala, a gente vai entrar. A gente não, né? Vocês, porque Moisés sabia que ele não iria entrar. Vocês estão prestes a entrar na Terra Prometida, mas a gente precisa relembrar algumas coisas para que vocês não cometam os mesmos erros que os pais de vocês cometeram. Moisés está fazendo uma recapitulação de tudo aquilo que Deus tinha passado para ele, que ele havia passado para a geração anterior, ele está reforçando para essa nova geração. E ali no capítulo 5, Moisés fala novamente os 10 mandamentos, e aqui no capítulo 6, que a gente leu, os primeiros 3 versículos, ele relembra desses mandamentos. E ele fala, são os mandamentos, os estatutos e juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês. Que mandamentos são esses? Os 10 mandamentos, que eram permeados por outros tantos mandamentos, mas aqueles 10 principais que enxugavam ali todo o ensino de Deus para o povo. Só que aí, a partir do versículo 4, Moisés frisa e Moisés foca em uma outra coisa, em um grande mandamento que resume a grande parte dos outros, que é o amar a Deus. A partir do versículo 4, Moisés fala, escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E o título aqui na minha Bíblia desse capítulo é O Grande Mandamento. Então, voltando, irmãos, a gente está falando para uma geração que havia perdido os pais. Todos haviam morrido. Todos ali haviam passado pelo luto. Todos ali haviam crescido sem um lugar fixo, sem um lar fixo. Era um povo peregrino. Aqui todos nós, graças a Deus, vamos sair daqui, vamos para a nossa casa que está ali edificada sobre a rocha. Literalmente, quando a gente fala ali sobre o concreto. A gente tem uma casa edificada no lugar, com o nosso endereço fixo, e graças a Deus por isso. Essa geração em que Moisés está falando não tinha isso.
Era o maior anseio deles exatamente isso. Moisés está falando para uma geração que não tinha tido casa, que não tinha tido um lar para chamar de seu, para uma geração peregrina, para uma geração que andava pelo deserto. E eles estão prestes ali a entrar na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Eles estão prestes a realizar o sonho da casa própria, né? No Brasil a gente tem esse sonho. Eles estão ali prestes a isso, a realizar o sonho da casa própria deles. E Moisés vira e fala assim: tá bom, gente, vocês irão realizar esse sonho, mas para vocês realizarem esse sonho, ele só vai dar certo se vocês guardarem esses mandamentos. E o principal deles: amem a Deus acima de todas as coisas. Então, a primeira coisa que a gente entende das duas coisas que eu vou citar aqui para os irmãos é que, para a nossa casa ser edificada sobre a rocha, a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E o que envolve amar a Deus sobre todas as coisas? Porque quando a gente fala de amar a Deus sobre todas as coisas, é meio genérico, né? O que é amar a Deus? É muito amplo. Eu posso pensar, amar a Deus é louvar, certo? Amar a Deus é vir na igreja, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira. Amém. Também. Amar a Deus é ler a Bíblia. Amém. Amar a Deus é orar. Tudo isso compõe o amar a Deus. Mas a gente precisa transformar, e eu desejo que a gente transforme isso de uma forma mais palpável, de uma forma mais prática. O que é amar a Deus acima de todas as coisas, para a nossa casa ser edificada? A primeira característica que a gente aplica em nossas vidas, que amar a Deus é escutar a Deus. Ele começa o versículo 4 falando: escute, Israel, o Senhor. Escute a Deus. A nossa casa tem escutado a Deus? O nosso lar tem ouvido a Deus? Durante o passar dos anos aí, Deus se manifestou de diferentes formas. Ele se manifestou diretamente lá no início, depois ele se manifestou, como aqui nessa época, através dos profetas, depois ele se manifestou através de Jesus, e agora Deus se manifesta e fala conosco através da palavra dele. Claro que ele pode se manifestar de outras formas, e não estou aqui minimizando o poder de Deus, mas o modus operandi de Deus para falar conosco é através da palavra dele. Ele deixou a palavra de Deus para que nós possamos ouvi-lo. Logo, se a gente precisa escutar a Deus, a gente precisa o quê? Ler a palavra de Deus. Se a gente não lê a palavra de Deus, a gente não escuta Deus. E como você pode amar alguém que você não ouve? A gente está numa geração que consome bastante podcast. Eu consumo bastante podcast. Eu ouço muita coisa. Então eu estou ali no ônibus indo trabalhar, estou ouvindo podcast. Eu estou na academia, eu estou ouvindo podcast. Eu estou correndo, eu estou ouvindo podcast. E o que eu ouço? Aquilo que me interessa. Aquilo que me agrada. Aquilo que eu gosto. Já é ruim correr. Se eu colocar para ouvir uma coisa que eu não gosto ainda, aí que eu não vou correr mesmo. Então eu vou lá e escolho aquilo que eu quero ouvir. Literalmente. Eu vou lá e escolho. Eu quero ouvir isso. E aí, às vezes, eu não estou gostando, eu faço o quê? Eu paro, eu pauso, vou lá e troco o que eu quero ouvir. E ouço de novo, e começo a ouvir outra coisa, aquilo que eu gosto. A gente só consegue ouvir, e a gente só consegue ouvir aquilo que a gente gosta. Quando a gente começa a ouvir coisas que a gente não gosta, que a gente não ama, dentro da nossa reflexão aqui, a gente vai parar. E por que será que a gente para de ler a Bíblia? Por que será que a gente começa todo ano o nosso desafio da leitura anual, e quando chega em Levítico, a gente para? Quando chega em Êxodo 20 para frente, que começam as regras e as leis, já começa o desafio para a gente continuar. E aí a gente vai dando prioridade para outras coisas. E a gente vai trocando. E aí a gente dá pause em ouvir a palavra de Deus e vai ouvir outras coisas. A gente começa a colocar para dentro outras coisas. E a gente vai deixando de lado, deixando de lado. A gente precisa ter esse costume, irmãos, esse hábito de ler a Bíblia todos os dias. A gente precisa desenvolver isso. Porque
no início pode ser difícil, e realmente é difícil. Realmente não vou falar aqui que ler Levítico é prazeroso. Ler Números é divertido. Não, não é. Mas a gente precisa entender que ali Deus fala conosco. A gente precisa ter as ferramentas corretas para ler, a gente precisa ler a hora correta. A gente não vai ler Levítico, a gente não vai ler Números antes de dormir, deitado na cama com a luz apagada no celular. Se a gente fizer isso, é um convite para o sono. Então a gente não vai desenvolver esse hábito, porque a gente está lendo na hora errada, a gente está lendo no momento errado. A gente precisa desenvolver, mesmo que for aos pouquinhos. Mesmo que for de pouquinho em pouquinho, até que aquilo se torne um hábito em nossas vidas e se torne prazeroso para nós. Eu tenho certeza aqui que todo mundo gostaria que Deus falasse diretamente com você. Quem não gostaria disso? Deus, fala comigo. Aí a gente volta lá, como se fosse no Antigo Testamento, e Deus revela para você tudo aquilo que Ele deseja para a sua vida, tudo aquilo que você quer que você faça no seu dia a dia. Eu também gostaria que fosse assim. Seria muito mais simples. Mas aí, será que a gente não estaria acomodado e deixando de fazer a nossa parte, de buscar a Deus, de buscar o entendimento? É muito mais cômodo, é muito mais confortável você ter a revelação daquilo que Deus deseja para você. A revelação de Deus para nossas vidas já foi dada, irmãos, e está na palavra de Deus. Aqui está toda a revelação de Deus para as nossas vidas. E é através dela, através da leitura dela, que a gente vai compreender aquilo que Deus quer para nós. Eu ouço muito, principalmente em jovens ali, mas também em outras fases da nossa vida, aquela dúvida, quando a gente precisa tomar uma decisão. O que Deus quer para a minha vida? Será que Deus quer que eu faça engenharia ou Deus quer que eu faça medicina? Será que Deus quer que eu aceite esse trabalho ou aceite esse outro trabalho? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Irmãos, Deus ele não vai revelar claramente se Ele quer que você faça engenharia ou medicina. Por que não, irmãos? Porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é que você o glorifique através da sua vida. E você ou vai glorificá-lo como? Através da leitura, através da comunhão, através da oração, através do testemunho. A partir do momento que você faz isso, que você busca essa vida de adoração e comunhão com Deus, aí sim você vai estar tão próximo dele que a direção para a sua vida vai ser demonstrada e você vai entender. É dessa forma que funciona. A gente não tem que buscar a Deus como se ele fosse um gênio da lâmpada. Para ele colocar qual que é a vontade dele, se eu faço X, se eu faço aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente tem que buscar a Deus, ouvir a Deus, ter um relacionamento com Deus. E a partir daí, a vontade dele para as nossas vidas, as nossas decisões vão ser direcionadas pela comunhão que eu tenho com ele. É assim que funciona, assim que deve funcionar o nosso dia a dia com Deus. A segunda coisa, dentro ali do de amar a Deus, outra característica de amar que a gente vê, está no versículo 5. Ame a Deus, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. A gente precisa amar a Deus com tudo aquilo que somos. Com tudo o que somos. Coração não é apenas emoção, não é apenas o sentir, não é apenas o emocional, não é só isso. Envolve intenção, envolve vontade, envolve querer. A mesma coisa quando a gente fala de força. O que é amar a Deus com toda a sua força? Não é gritar. Amar a Deus com toda a sua força é o quê? É você colocar ali a sua intensidade, os seus recursos, a sua vontade, o seu tempo. O que é mais valioso para a gente, irmãos? Hoje em dia, que a gente não consegue comprar de jeito nenhum. Nem os mais ricos do mundo conseguem comprar. O tempo. A gente não consegue comprar o tempo. E onde a gente tem dedicado o nosso tempo? Estava ouvindo um podcast esses dias e ele estava falando sobre negócios e estava falando sobre Warren Buffett lá, né? Em inglês é péssimo, mas ele tem bilhões acumulados e ele está com mais de 90 anos. Bilhões acumulados. E ele é o maior investidor pessoa física. É o que tem maior fortuna acumulada, sem contar a avaliação das suas empresas. Então ele está entre os 10 homens do mundo mais ricos, de acordo com seus investimentos próprios, sem contar empresas.
E ele está com 90 e poucos anos. E a discussão no podcast era, se ele pudesse pegar todo esse dinheiro e comprar 20, 30 anos da vida dele para trás, ele faria isso ou não faria? Fácil que ele faria isso. Fácil que ele faria isso. A gente não consegue comprar o tempo. Onde a gente tem dedicado o nosso tempo? A gente tem dedicado toda a nossa força, todo o nosso tempo, toda a nossa vontade na nossa carreira profissional? E deixado só um pouquinho para a nossa família? É difícil isso, irmãos. Preparando essa reflexão, eu falei para a Natália, eu falei, nossa, é difícil pregar sobre isso. Os pastores aí estão acostumados. Tem pregações que a gente vai fazer que a gente fala assim, meu, como que eu vou pregar sobre isso? Isso aqui, a primeira coisa que precisa mudar é em mim. Porque a gente trabalha tanto, a gente se esforça tanto em outras coisas, e a gente deixa o fim, a gente deixa o restinho para Deus e para a nossa família, na maioria das vezes. Como a gente tem dedicado a nossa força, o nosso tempo, o nosso coração, a gente tem feito isso com toda a nossa intensidade? A gente precisa refletir. E por último, quem ama, obedece. Versículo 6 vai falar, essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. João, capítulo 14, versículo 15, fala, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Jesus falando. Logo, primeira característica é o quê? Que a gente precisa, a primeira missão nossa é o quê? Amar a Deus. Só que a gente só ama a Deus quando a gente obedece. E o que é obedecer a Deus? É obedecer os seus mandamentos. Está tudo interligado, irmãos. Só que a gente tem que obedecer a Deus porque Ele manda, porque a gente tem medo? Não. A gente precisa obedecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Por gratidão. Sempre dou o exemplo também da gente olhar para Deus e a imagem que a gente tem de Deus na nossa mente. Como que você imagina Deus quando você chegar lá no céu? E eu cresci em lar cristão, graças a Deus, sou grato a Deus por isso, mas é aquilo, você cresce ouvindo muita coisa sobre Deus, muita coisa, e aí o papai do céu não gosta para cá, o papai do céu não gosta para lá, o papai do céu, se você fizer isso, o papai do céu vai ficar triste, se você fizer aquilo, o papai do céu vai ficar decepcionado com você, e aí você vai criando nessa cabeça uma imagem que o papai do céu é um Deus que está lá sentado só olhando para você, esperando que você vai fazer uma coisa que você não gosta, que Ele não gosta, para te punir. Para ficar triste com você. E a gente vai crescendo com essa imagem de um Deus ranzinza, de um Deus que está ali só olhando, esperando para que você erre, para Ele te punir, para Ele te julgar, para Ele falar que você é falho. E a gente precisa tirar da nossa mente essa imagem. A imagem que a gente precisa ter na nossa mente é de um Deus que morreu na cruz por nós, que nos ama tanto, que mandou o seu Filho, o seu maior bem, para que morresse na cruz por nós, para que nós pudéssemos o quê? Viver com Ele. É um Deus que nos ama tanto, que quer viver conosco, e nos deu o Filho dele para que isso fosse possível. Essa é a imagem de Deus que a gente precisa ter na nossa mente. Quando a gente entende isso, quando a gente tem essa imagem de Deus na nossa cabeça, fica muito mais fácil a gente obedecer. Fica muito mais fácil a gente seguir os mandamentos dele para as nossas vidas. Por quê? Porque não é por obrigação, é por prazer, é por gratidão. A gente precisa mudar essa imagem de um Deus julgador para um Deus de amor, sabendo que, assim como Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de justiça. Por isso a gente também precisa obedecê-lo, mas não por medo, por aquilo que Ele fez por nós. A segunda parte do texto que a gente viu é do versículo 7 ao versículo 9. E ele fala, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Essa palavra inculcará não é uma palavra comum no nosso meio. Até na nossa tradução aqui, NAA, que já é atualizada, ela permanece. Por que ela permanece? Porque ela tem um sentido especial. E aí eu fui tentar entender,
Fui pesquisar sobre o significado primeiro em português. E o significado em português já explica muito para a gente do que Moisés está falando aqui. Inculcará significa, segundo o nosso dicionário, gravar, imprimir algo no espírito de alguém, repetir seguidamente algo a alguém. Imprimir, olha que destaque isso aqui. Imprimir algo no espírito de alguém. Essa é a tradução do nosso dicionário, irmãos. Então a gente tem outras traduções aí que falam ensinar. Você ensinará a seus filhos e delas falará. Tudo bem, ensinará, mas é mais do que ensinar. É muito mais do que ensinar. É você colocar aquilo, abrir a cabeça do seu filho e colocar aquilo dentro. Literalmente. E como é difícil isso, irmãos. Aqueles que têm filhos sabem. Como é difícil. Você fala A, você olha para o lado, está fazendo B. Aí você fala, mas eu acabei de falar isso para você. E esses dias eu estava lá, uns dias atrás, falando exatamente isso com a Manuela. E aí eu falei para ela, Manuela, eu tinha acabado de falar alguma coisa com ela na relação com a irmã, com a Pietra. E eu acabei de falar com ela, ela foi e fez exatamente o contrário do que eu falei. E eu virei para ela e falei, Manuela, eu acabei de te falar isso. Por que você faz o contrário? Fiz essa pergunta para ela. Aí sabe qual que foi a resposta delas, irmãos? E é aquela que quebra as suas pernas. Ela falou assim, papai, é muito difícil, eu sou pecadora. Aí eu vou falar o quê? Aí eu falei, tá certa. Você é pecadora, eu também sou. E aí você tenta e vai tentando colocar, literalmente, dentro da cabeça dela, inculcar. Você vai tentar inculcar isso na cabeça dela. E vai lá, e repete, e fala de novo, e vai, e deixa de castigo, e disciplina, e tenta. É mais do que simplesmente trazer para a igreja, irmãos. A responsabilidade de pregar o evangelho, de ensinar o evangelho para o seu filho, não é do ministério infantil da igreja. É da sua casa, é sua. É do pai e da mãe. É o pai e a mãe que têm a responsabilidade de pregar o evangelho para os seus filhos. A responsabilidade sobre a educação dos seus filhos não é da escola. É sua. Por mais que isso seja difícil, por mais que isso seja trabalhoso, é nossa responsabilidade. Por mais que a gente seja tentado a terceirizar isso para uma escola particular, cara, não vai funcionar. Por mais que a gente tente terceirizar isso para o melhor ministério infantil possível das igrejas, não vai funcionar. Outro dia eu vi uma reportagem sobre os maiores motivos das pessoas, dos evangélicos brasileiros, definirem a igreja em que eles vão congregar. Os irmãos não vão acreditar nos dois maiores motivos. Primeiro motivo, ministério infantil. Primeiro motivo. Não é o louvor, não é a pregação, não é o espaço, é o ministério infantil. Esse é o principal motivo das pessoas escolherem a igreja em que elas vão congregar. Segundo principal motivo, estacionamento. Estacionamento. De verdade é o estacionamento. As pessoas procuram a igreja em que elas vão congregar pelo estacionamento. Mas para você ver como que está o nosso mundo. Mas, independente se a sua igreja tem um ótimo ministério infantil, e eu sou a favor de ter um ótimo ministério infantil, irmãos. Sou extremamente a favor disso. Mas não é responsabilidade do ministério infantil ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. É sua. Eles precisam estar no ministério infantil, por quê? Porque ali no ministério infantil eles vão ter reforço sobre aquilo que eles aprendem em casa, porque ali no ministério infantil eles vão crescer com amizades que confessam a mesma fé, que creem nas mesmas coisas, que falam, que vivem do mesmo jeito, que têm as mesmas crenças. Tudo isso é função do ministério infantil, mas a primeira responsabilidade vem de casa. E agora uma pergunta para os pais, a reflexão interna aí para os pais. A gente ensina muitas coisas para os nossos filhos. Agora eu estou na fase de ensinar a andar de patins.
Aí você vai ensinar, daqui a pouco, matemática. Aí você vai ensinar as outras matérias ali de humanas. A gente já fez a divisão lá em casa, eu vou ficar com as exatas, a Natália com as humanas. A gente já conversou sobre isso. E a gente vai ensinando coisas, ensinando. Só que, quanto de ensino, se a gente for transformar ali em uma porcentagem, o quanto de ensino para os nossos filhos tem sido a palavra de Deus? Do tanto que a gente ensina para eles. A gente tem que ensinar muita coisa, mas a palavra de Deus precisa ser prioridade. Ela precisa ser responsabilidade. E aí também para os pais. Isso não é responsabilidade só das mães. Nós somos os líderes espirituais do nosso lar. Os pais, os homens. Essa responsabilidade deve partir de nós. Não é só trabalhar, prover a casa e largar isso para a esposa, para a mãe. Isso devemos também fazer parte disso. Por mais que seja difícil, cansativo, chegar em casa depois do trabalho, ir lá e fazer. A gente precisa, é prioridade. E mães, se o seu marido não faz, cobre. Cobre. E se ele não continuar, não deixa para lá, faça você. Faça você. Mas cobre. Porque às vezes o marido é desligado. Às vezes o marido não está na mesma sintonia que você. Então, da maneira correta, com amor, no tempo correto, no momento certo, cobre, incentive e faça. Não deixe apenas para ele. Por fim, a gente também vê o quê? Que a gente precisa ensinar como. Não é só falando, não é só contando a história. É o quê? Ao andar pelo caminho, ao deitar, ao levantar. O que isso quer dizer? O tempo todo, irmãos. E como você se ensina o tempo todo? Pelo exemplo. Pelo testemunho. Pelo que eles veem você fazendo. É a forma que eles mais aprendem. Disparado. A gente olha a coisa para as meninas e é exatamente a mesma coisa que a gente faz. Idêntico. E é até engraçado, muitas vezes, quando a gente vê eles fazendo exatamente a mesma coisa. Idêntico. Então, o seu dia a dia, a forma em que você se comporta ao falar com outras pessoas, a forma em que você se comporta no trânsito, toda a forma em que você age, eles estão constantemente aprendendo. O tempo inteiro. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. O último versículo, o versículo 8, ele vai falar: também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Aqui é um texto muito usado na cultura judaica. Isso daqui são os chamados ali dentro da cultura judaica, os tefilins. Se você depois pesquisar na internet aí, você vai ver imagens de judeus ortodoxos ou conservadores ali, com 2 caixinhas pretas amarradas, uma no braço, então ele vem com com tecido amarrado no braço e uma outra amarrada na testa. 2 caixinhas pretas. E eles, toda manhã, na oração matinal, eles fazem isso. Eles amarram, colocam, e dentro dessas caixinhas tem 4 textos das Escrituras. E um deles é esse daqui. São 4 pergaminhos pequenos, e um desses é esse texto, do versículo 4 ao versículo 9. Onde ali, toda manhã, eles fazem as suas orações matinais com esse costume. Ou seja, eles levaram literalmente, ao pé da letra, o amarrar no braço e na testa. A nossa cultura não é isso, irmãos, que a gente tem que fazer. Mas o que isso ensina para a gente? O que isso demonstra para a gente? Lembra que eu falei lá no começo de se tornar um hábito? Por que isso aqui foi ensinado para eles lá naquele tempo? Para que eles não se esquecessem. A gente precisa achar métodos, achar meios, que a leitura da palavra seja prioridade nas nossas vidas. Isso precisa ser uma prioridade, porque se a gente deixa para a nossa cabeça, a gente faz o que a gente esquece. A gente vai deixar lá para antes de dormir, depois da série, depois do filme, lá, e aí quando a gente deita na cama, aí um não tomou banho ainda, o outro vai tomar, e quando volta o outro está dormindo. E aí esquece a leitura da palavra de Deus. Precisa ser prioridade. Precisa ser o dia a dia.
Então, chegou em casa, estão ali, a família está reunida, dedique um tempo primeiro. Não tem a janta, não tem o jantar, não tem o momento ali em que pode reunir todos. Assim que puder, toda a família reunida, coloque como prioridade a leitura da palavra de Deus. Faça um desafio esse mês, irmãos. Fazendo já o merchan aí. A gente está com família, até hoje à noite, você pode se inscrever no Família em Comunhão. A gente vai passar o que no Família em Comunhão? Exatamente atividades para que você desenvolva o hábito da leitura, da oração com a sua família. Não é só para você ter a comunhão com uma outra família, isso vai ter também, mas a prioridade esse ano vai ser a comunhão entre a própria família. Todo mundo aqui precisa disso. A gente vai passar semanalmente ali atividades para que vocês junto, como família, como casal, junto com os filhos, desenvolvam essa comunhão, coloquem em prática o não se esquecer da palavra de Deus durante o dia, durante a noite, ao andar, ao sentar, ao deitar, ao acordar. É isso que é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. E aí algumas sugestões para que você não esqueça. Coloque versículos, por exemplo, na geladeira, do lado da cama. Coloca versículo no seu celular, no fundo de tela, no despertador. Pense em métodos que te façam lembrar de desenvolver o hábito da leitura da palavra. Isso vai te ajudar, isso vai te motivar a transformar isso num hábito até que se torne prazeroso. Por fim, a gente conclui dizendo que a família é extremamente importante para Deus. Isso todo mundo tem certeza disso. Só que a gente precisa fazer a nossa parte para que ela seja edificada sobre a rocha. A gente precisa colocar em prática, a gente precisa buscar. A gente precisa dedicar tempo para Deus na comunhão junto com as nossas famílias. Porque assim a gente vai conseguir, pedra por pedra, ao longo desse mês. Hoje foi a leitura da palavra, de noite vai ser a oração. E assim por diante, em todas as pregações, você vai entender a importância de uma pedra para edificar a sua casa sobre a rocha. E que no fim desse mês, a gente possa, todos nós, ter famílias mais próximas de Deus e mais próximas entre si, que relacionamentos possam ser restaurados e que a gente possa ter uma comunhão verdadeira com Deus nesse mês. Amém? Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor fala conosco, o Senhor nos ensina, o Senhor nos confronta, Senhor. E muito obrigado por isso, porque sabemos em que nesses momentos precisamos melhorar, precisamos estar mais próximos de Ti e te pedimos perdão por isso, Senhor. Pela nossa procrastinação, te pedimos perdão pela nossa falta de prioridade, Senhor, pela nossa falta de zelo com a Tua palavra. E te peço que agora, através do Teu Espírito, Ele esteja confrontando, quebrantando, edificando ainda mais essa palavra, Senhor Deus, dentro dos nossos corações, para que a gente possa, ao longo desse mês, edificar a nossa casa sobre a rocha, Senhor. Que os nossos lares possam ser cada vez mais estruturados, Senhor Deus, como eu disse aqui, que Teu Espírito possa estar restabelecendo relacionamentos quebrados, Senhor Deus, relacionamentos que estão com problemas, Senhor, que o Senhor possa estar dando mais amor, mais paciência, mais comunhão. Ao longo desse mês, a gente se submeta realmente à Tua palavra para podermos, Senhor Deus, edificar, abençoar e crescer em espírito e em comunhão com as nossas famílias, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.